Amém. Então nós vimos na aula passada, nós começamos a falar sobre mentalidades erradas. Existe ainda no meio do povo de Deus uma grande porcentagem de pessoas que pensam, se relacionam com Deus e pensam acerca de Deus e por consequência acerca de si mesmo de forma errada. E uma das mentalidades, nós falamos sobre o pecado, e uma das mentalidades que nós vemos, que o pecado gera uma mentalidade escrava. Eu tenho que fazer, eu tenho que viver, eu tenho que dar, eu tenho que fazer, eu tenho que amar. Eu tenho. Ou então eu não posso. O pecado gera uma mentalidade chamada mentalidade escrava. E a mentalidade escrava está sempre em contraste, em luta com a mentalidade da liberdade de Deus. Sempre. Eu quero ver com você hoje uma segunda mentalidade que o pecado gera, que é a mentalidade de órfão. Muitas pessoas chamam a Deus de pai, mas não se relacionam com Ele como pai. Muitas pessoas nasceram de novo e por isso Deus é o seu pai, mas elas não se relacionam com Deus como pai. É como se Deus não existisse. É como se você fosse um filho bastardo e Deus não cuidasse de você, e Deus nunca aparecesse na sua casa. Ele disse que Ele apareceu, mas Ele nunca faz. Então você não confia mais em Deus. Mesmo que você seja salvo, você não se relaciona com Ele. Mentalidade de órfão. Deus criou o homem com seu filho, e a identidade que um homem tinha era uma identidade de um filho, de herdeiro de Deus. Nós já vimos isso, Adão era herdeiro de Deus. Lucas capítulo 2 vai dizer que Adão era filho de Deus. Nós somos a representação visível do Deus invisível nessa terra. Por isso é que nós temos que sempre mostrar as características dos filhos de Deus. Então, amados, aquele que é filho de Deus não precisa se preocupar com aquilo que ele vai comer, beber ou vestir, porque Deus cuida de você, Deus cuida de mim, porque Ele é teu Pai. Ele é Deus do ouro e da prata, Ele é dono desse universo. A terra, Ele deu para os filhos do homem, mas continua sendo dele, nunca foi do diabo. Então, quando Adão peca, amados, os olhos dele, a Bíblia diz que os olhos dele se abrem. Entenda que quando os olhos do homem se abriram, ele adota para si uma nova identidade. Uma identidade diferente. Lembra que nós falamos suneideses, que fala de ver de forma completa. Consciência, ver de forma completa. Quando o homem peca, ele não consegue mais ver de forma completa, ele vê a si mesmo de uma outra dimensão. A primeira coisa que ele vê é a si mesmo. Ele se vê de uma forma diferente. E eu quero ver com você Lucas, capítulo 10, e você conhece essa passagem, Lucas capítulo 10, fala sobre a história do bom samaritano. Lucas capítulo 10, a partir do verso 30 até o 35. Lucas 10, verso 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então, de quem Jesus está falando aqui? Está falando de Adão. Esse homem que foi destituído das suas posses, enquanto descia, enquanto saía de uma dimensão sobrenatural
para habitar numa dimensão natural, porque se você for ver a geografia, você vai ver que Jerusalém estava assim, aqui mesmo diz, ele descia de Jerusalém, a cidade da adoração, a cidade de Davi, de Jerusalém para Jericó, veio o inimigo e roubou a sua identidade. Amados, eu não estou dizendo aqui que o homem estava dizendo de uma dimensão para uma outra dimensão e que agora ele deixou de ser espiritual. Estou dizendo que esse homem, ele tinha a habilidade de estar nessas duas dimensões. Preste atenção nisso. Esse homem chamado Adão, o lugar dele era esse lugar natural. Mas quem governava ele era o sobrenatural. Esse homem tinha a capacidade de acessar, de entrar, de viver. Apesar de estar na dimensão natural, ele tinha a capacidade, na sua consciência, de entrar e de habitar numa dimensão superior. E eu quero dizer que essa é a sua realidade hoje como filho. Quero parar aqui um tempinho só para dizer isso para você. Essa é a sua realidade como filho. Você pode estar na terra, mas nesse mesmo momento você está numa dimensão celestial. Se você é filho de Deus, você está no céu agora. Porque o céu é onde está o trono de Deus. E se nós edificamos para Ele um trono com os nossos louvores, não com as nossas músicas, com os nossos louvores, se a sua vida é o seu louvor, o trono de Deus está ali e existe uma prioridade buscando a Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, você está em dimensões celestiais, porque você foi elevado e você está assentado com Cristo Jesus em regiões celestiais. Quando? Daqui a algum tempo, quando você morrer? Não, hoje, agora, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Então esse homem, ele tinha a habilidade, ele tinha a percepção do mundo espiritual, ainda habitando no mundo natural. Por isso que Jesus disse, olha só, vocês não são desse mundo. O mundo, presta atenção, o sistema que governa a vida de vocês é sobrenatural. Mas eu não vou pedir para que vocês saiam desse contexto natural, porque eu criei vocês para ficarem aqui. Mas com a consciência do mundo sobrenatural. Então esse homem tinha essa habilidade. Ele vivia no mundo natural, mas tinha a consciência, a percepção muito forte das coisas sobrenaturais. E veio o inimigo e roubou dele essa identidade. A NVI fala que ele roubou as suas roupas. E roupa, gente, era símbolo de identidade. Capa era símbolo de identidade. Esse homem foi destituído da sua própria identidade. Então, ele perde o quê? Autoridade e poder. Se ele não tem mais autoridade, se ele não tem mais identidade, ele não tem mais autoridade e poder. No Salmo número 2, nós vamos ver que quem tem autoridade e poder é o filho e o herdeiro. Então, se o homem não se vê mais como filho e como herdeiro, ele perde a sua autoridade porque ele entrega. Ele fala, não tem mais jeito, eu não tenho autoridade, não sou mais filho. Então, eu entrego a minha autoridade, eu entrego o meu poder. E foi isso que Satanás falou quando ele testou Jesus. Olha só, eu estou oferecendo isso para você porque eu posso, porque me foi dado. Quem foi que deu isso para Satanás? O homem. Quando ele perdeu a sua identidade. Quando ele deixou de se ver como ele realmente era. E a Bíblia diz, nessa passagem, que ele foi deixado semi-morto. Ou seja, ele não estava nem morto, nem vivo. Quando você está, presta atenção, quando você está na criação, nesse mundo natural, que Deus criou para você, sem a sua autoridade para funcionar de acordo com os propósitos de Deus, você está semi-morto. Vivo por fora e morto por dentro. Quando você anda nesse mundo de forma natural, mas sem o poder e a capacidade e a autoridade para fazer valer os propósitos de Deus nessa terra, você está semi-morto. Vivo por fora, o que parece que tem algo, parece que vai dar certo, mas por dentro você não tem a capacidade para fazer nada. Você não tem palavra, você não tem poder na sua palavra para fazer nada.
Então, no curso dessa jornada, a Bíblia diz, muito interessante, a Bíblia diz que casualmente, ou seja, vamos descer de Jerusalém para Jericó? Vamos. Vamos. De forma despreparada, esse homem foi visitado pela lei, como símbolo do sacerdócio. A lei viu a condição do homem e a sua necessidade de ser reconciliado aos propósitos eternos de Deus e reconheceu sua incompetência para fazê-lo. Vendo-o, passou de largo. De mesma forma, os levitas, ou seja, os praticantes da religião. A religião viu a sua impotência para reconciliar o homem com Deus. Porque a palavra religião vem do latim religare, que fala de religar o homem para Deus, mas a religião, que é o meio como o homem tenta se relacionar com Deus, não tem capacidade. Lembra que o filho da escrava nunca pode ser herdeiro. E a escrava, ela gera pela carne, tenta gerar promessa pela carne. E a religião sempre vai tentar e nunca vai conseguir, ela vai tentar criar mecanismos humanistas para tentar se relacionar com Deus. Não, é assim que eu me relaciono com Deus, essa é a minha forma, e se eu quiser eu faço, se eu não quiser, mas é assim, eu sou assim. Você nunca vai conseguir se relacionar com Deus da forma que você quer. Aliás, você nunca vai conseguir adorar a Deus da forma como você quer. Deus é o objeto que recebe, o objeto que recebe a adoração. Ele é o ser, ele é a pessoa que recebe a nossa adoração. Então, se ele recebe a adoração, eu tenho que dar a adoração para ele da forma que ele quer. E a adoração é relacionamento. Eu não posso chegar para Deus como escravo, ele não vai receber. Ele fala, gente, olha só, volta quando você entender. Porque ele está recebendo filhos. Ele quer receber filhos, ele criou filhos, ele quer uma família. Então passaram os levitas e não conseguiram, mas foi preciso um samaritano, gente. Foi preciso um samaritano para reconciliar o homem caído com Deus o Pai. O que isso quer dizer? Que o samaritano era meio judeu, meio gentio. Isso então representava a presença de Deus e a humanidade. Deus 100%, Jesus 100% Deus, Jesus 100% homem. E você vê isso ao longo da Bíblia. Você vê João tendo o vislumbre de que Jesus era Deus e o verbo estava com Deus. E você vê Paulo falando assim, ele sendo Deus, ele não considerou. Ou seja, quando ele veio para a terra, ele veio como Deus em forma de homem. Porque a Bíblia fala em forma de homem. Totalmente Deus, totalmente homem. E ele coloca óleo e vinho nas feridas. Óleo, representação do Espírito Santo. Representação da unção. Vinho, também representação do Espírito Santo, representação da alegria. Salmo 51. Restitui-me a alegria da tua salvação. O Espírito Santo, ele é a marca, ele é a nossa cura. O que ele deposita em nós? O óleo, o Espírito Santo. O vinho, o Espírito Santo. Também fala do sangue. O vinho também fala do sangue. Uma pessoa só pode ser redimida de suas feridas, das feridas do inimigo, pelo sangue e pelo Espírito. E deve ser imediatamente levada para a hospedaria. A hospedaria é o símbolo da igreja, gente. A hospedaria é o símbolo da igreja. E muito engraçado, ou muito interessante é você ver que nessa ele tira 2 denários e entrega ao hospedeiro. Ou seja, dentro dessa hospedaria existe um hospedeiro. Quem é esse hospedeiro? O Espírito Santo. E ele diz assim, cuida desse homem.
cuida desse homem. Quem é que cuida de nós hoje aqui na terra? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E para finalizar, ele paga o preço. Já está pago. Está tudo pago. Estou dando 2 denários para você cuidar dele. 2 denários. Já está tudo pago. Então Adão perde a sua identidade, amados. Veja bem, Adão perde a sua identidade em Gênesis 2 e ele é destituído de autoridade, ele é destituído de poder. E eu quero ver alguma coisa com você agora, que é muito interessante, porque a Bíblia diz que o homem se viu nu. Ele perde, lembra que nós vimos que quando os salteadores eles roubam a identidade dele, a NVI diz que eles roubam as suas roupas. E aqui em Gênesis capítulo 3, ele diz assim, no verso 5, Deus sabe que no dia em que dele comerem, Satanás falando, a serpente falando, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, seus olhos se abrirão. No verso 7 diz assim, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Perderam a sua identidade, eles viram que eles estavam nus, mas espera aí, eles perceberam que eles estavam nus? Eles não sabiam que eles estavam nus? O problema, gente, é que a gente tem que ver o seguinte, o homem é um ser espiritual. Eu sou um ser espiritual, eu tenho uma alma e eu habito num corpo. Então, qual é a roupa do espírito? É o corpo. O homem, enquanto ele se relacionava com Deus, enquanto ele tinha a glória de Deus, ou seja, a reputação, a fama, o timo de pensamento, a consciência de quem Deus era e de quem eles eram, nesse relacionamento com o Pai, eles se viam vestidos, porque eles sabiam que eles eram seres espirituais. E que o espírito deles era um só espírito com Deus. Então eles não estavam nus. Na condição espiritual, eles não estavam nus. Por quê? Porque o corpo era a roupa deles. O corpo, como Deus tinha feito, era a roupa do espírito. Mas diz a palavra de Deus que quando eles comeram daquele fruto, e era um fruto de pecado, por desobediência, o que aconteceu? Os olhos deles se abriram. E quando os olhos deles se abriram, os olhos da alma se abriram, eles começaram a se ver de forma diferente. Eles não mais se viam como ser espiritual. Eles se viam como ser carnal, como ser físico. E como ser físico, a existência deixou de ser o que era interior para ser o que era exterior. Está conseguindo perceber? O que era interior deixou de existir. A percepção do que era interior, de que eles eram espírito, passou. Eles não mais conseguiam se ver como espírito, agora eles se viam de fora para dentro. Não mais de dentro para fora, de fora para dentro. Então, quando eles olharam para fora, eles viram, estamos nus. Porque a realidade mudou. Por isso é que Paulo vai dizer assim, aqueles que pensam de forma natural nunca vão conseguir compreender as coisas espirituais. Por quê? Eles olham de fora para dentro e não de dentro para fora. Quando você olha para o tabernáculo, de fora para dentro, você não consegue entender o que está acontecendo lá dentro. Porque você não consegue ver, você não consegue visualizar. Porque a tenda, ela é feita de tal forma, ela tem tamanha altura, que a única coisa que você consegue fazer é escutar. Mas você não consegue ver. E aí nós nos lembramos de quem? Tomé. Tomé, porque você viu, você creu? Por quê? Porque a realidade está invertida. Muita gente do povo de Deus está com a mentalidade invertida. Está vendo de fora para dentro, e não de dentro para fora. Quando o diabo coloca certos pensamentos em você, você tem que se ver de dentro para fora. Eu sou espírito. O Senhor já disse que Ele é a minha cura, que Ele é a minha saúde. E que as coisas espirituais comandam as coisas naturais. Essa é uma posição de filho, com autoridade. E Adão perdeu isso. Adão perdeu essa mentalidade. Houve uma mudança de identidade, de um ser espiritual vestido de carne para um ser carnal, sem roupa, sem provisão.
2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que todas se fizeram novas. Enquanto o homem visse a si mesmo como espírito, ele sabia que o seu propósito era o de representar a Deus, que era o Pai de todos os espíritos. Então nós adoramos a Deus porque nós somos espírito. Nós adoramos a Deus porque não mais existe uma consciência do pecado que diz você não pode se relacionar com Deus. Ou que diz você só pode se relacionar com Deus até aqui. Nós adoramos a Deus porque aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Nós nos relacionamos com Deus porque o próprio Pai tomou a iniciativa de nos resgatar. Todas as pessoas que estão lá fora, que ainda não tiveram o seu entendimento, não é? Aberto para a maravilha da salvação, elas também são espírito. Nenhuma delas está sem espírito, todas elas são espírito. Porque Deus criou o ser humano assim. E Deus não pode ir contra a sua própria maneira. Então todos aqueles que nascem com o espírito, têm uma alma e habitam no corpo. Só que a diferença é o pecado, a consciência do pecado. Todos eles já nascem com a consciência do pecado. Você pode ver qualquer criança que nasça, você dá um brinquedinho para ela, depois você pede, divide. Não, é meu. É meu. Por isso a Bíblia diz, ensina a criança. Você tem que ensinar a criança e através da lei, olha só que interessante, através da lei, porque a lei continua sendo um aio, um mestre, um guia para muita gente, e através da lei você ensina a sua criança, não faz, não faz, não faz, não toca, dá, divide, semeia, toma aqui a ofertinha, dá, fala muito obrigado, por favor, e você vai discipulando até o momento que aquilo ali passa a ser a natureza, e a pessoa, ela é resgatada, ela entende, caramba, Jesus morreu por mim, hoje eu sou uma nova criatura, ela agora pega todos aqueles ensinamentos que ela tinha observado, que apontavam para Cristo, e ela entende que hoje ela tem a realidade daquilo. Então, todos eles que estão lá fora têm o Espírito, mas tem uma barreira do pecado. Nós, que somos seres espirituais, nós somos seres espirituais vivos, não é? E essa palavra viva é com relação ao nosso relacionamento com Deus, porque a Bíblia fala que nós estávamos mortos. Espera aí, como assim? Mas eu não sou espírito? Sim. Eles lá fora também não são espírito? São. Só que o relacionamento deles com Deus estava morto. Então Adão, ele peca, ele começa a se comportar de forma diferente. Se ele perdeu a sua identidade, ele começa a se comportar de forma diferente. Por quê? Porque ele estava desconectado do seu pai. Ele estava desconectado com Deus. Nós estamos falando sobre o espírito de órfão. Então agora ele tinha outras prioridades. A primeira coisa que ele fez foi correr para se esconder. Quando ele ouve a Deus, ele corre para se esconder. Por quê? Porque, gente, veja bem, a carne, ela é muito frágil. A carne é muito frágil. Na presença de Deus, a carne é muito frágil. A carne não é nada. Tanto que o salmista pergunta, quem é o homem para que te lembre deles? Porque a carne não é nada. Então o homem, ele teme pela sua existência. Deus que antes era o pai, agora passa a ser inimigo. Não, peraí, porque se nós habitarmos na presença dele, nós vamos morrer. Tanto que Deus, ele fala isso. Olha só a consciência que foi implantada em Adão. Eles sabiam disso. Deus, ele fala isso com relação a Moisés. Ninguém viu a minha face e viveu. Porque a humanidade não consegue aguentar só o nosso corpo. O nosso corpo é mortal, ele não consegue aguentar. Nós precisamos de uma essência espiritual para nos relacionarmos com Deus. Nós precisamos de uma essência que vai passar através de tudo aquilo que é internamente nosso para ser demonstrado nesse mundo. Então ele tinha outras prioridades. E a carne precisava prover para si algo que Deus não falou que eles precisavam.
Então, previamente, Adão se via como filho de Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Deus o instruía sobre a sua natureza, como governar, como representá-lo. E o seu propósito não era sobreviver, gente. O homem não tinha o propósito somente de sobreviver. Ele não precisava em pensar, como é que eu vou sobreviver? O que vai entrar hoje? Será que eu vou ter o suficiente? Será que eu vou ter que trabalhar um pouco? O homem não pensava sobre isso, porque Deus já tinha dado tudo. Deus já tinha dado tudo. Quando você pensa, preste atenção, quando você começa a pensar que você tem que trabalhar para poder sobreviver e deixa Deus à parte, você está na mentalidade de órfão. Você está na mentalidade órfã. Quando ele se vê em carne, ele imediatamente pensa sobre a vulnerabilidade da sua nova realidade, sobre suas novas necessidades. Então a mentalidade de órfão gera duas necessidades: a necessidade de proteção e a necessidade de provisão. Todos aqueles que pensam como órfão, eles precisam se proteger e precisam prover para si mesmo. São necessidades urgentes, gente. A carne ela é tão faminta dessas coisas que para a carne tudo é urgente. Tudo é urgente. Então você pode ser salvo, mas a sua mente não ser transformada. Então você ainda se verá como vivendo em uma realidade de carne e osso e não conseguirá se relacionar com seu Pai. Qualquer coisa que você falar com Deus, irá sempre incluir como necessidade urgente a sua proteção e a sua provisão. Ou seja, eu. Senhor, porque estão me atacando. Senhor, porque eu não tenho o suficiente. Senhor, porque eu quero isso. Porque eu. Mentalidade de órfão. Em Mateus capítulo 6, vai nos dizer, calma gente. Vocês não precisam pensar que vocês são órfãos. A única coisa que vocês precisam buscar é o reino e a sua justiça. O sistema e o proceder. Porque aquele que não pratica a justiça anda no pecado. Então vocês precisam buscar o reino, que é o sistema governamental eterno de Deus. É o sistema pelo qual nós funcionamos. Lembra que nós falamos que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. O que nos governa? O reino de Deus. Jesus disse, olha só, o meu reino não é daqui. Então o nosso reino, se nós estamos em Jesus, não é daqui. O nosso sistema é diferente. Se o nosso sistema é diferente, a nossa mentalidade tem que ser diferente. Então, se a nossa mentalidade é diferente, eu preciso buscar uma prática de vida diferente do sistema desse mundo. E o sistema desse mundo vai dizer, você pode chamar Deus de Pai, mas você ainda tem que prover para si mesmo. Então, quando Deus, é muito interessante, porque quando Deus amaldiçoa o homem, Deus não estava dizendo para ele, agora é isso aí, brum, vai cair esse mal sobre você. Não, Deus estava atestando o fato da ausência de bênção. Maldição é imediatamente ausência de bênção. Ausência do propósito de Deus, ausência da vontade de Deus. Então, quando você sai da vontade de Deus, você não precisa ser amaldiçoado, você já está amaldiçoado. Mas ele está rogando praga para mim. Maldição sem causa não se cumpre. Porque se você está em Cristo, obedecendo a Cristo, você está na bênção. As bênçãos de Deus te seguem. Então quando Deus falou, olha só, agora você vai trabalhar. O homem já sabia disso. Porque agora ele tinha uma mentalidade errada. Não era uma ordem que Deus, agora eu tenho que fazer. Não, era a consequência. Deus estava apenas dizendo a consequência daquilo, da posição, da nova realidade do homem. Consequência. A mensagem da fé, gente, não é ensinar o quanto você pode pegar de Deus. Porque o órfão, tudo que ele quer é pegar. Tudo que o órfão quer é para mim. Eu preciso, porque não, quem é que vai prover para mim? Quem é que vai me sustentar? Já ouviu isso? Quem é que vai me sustentar? Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que gerar mais dinheiro, eu tenho que pisar na cabeça dos outros, eu tenho que mentir, porque eu preciso para mim, é meu.
Eu preciso ter mais dinheiro, eu preciso ter mais. A mensagem da fé, ela vem para demonstrar quem está no controle. A mensagem da fé, a mensagem que nós pregamos, o espírito da fé, vem para mostrar para você, para mostrar a evidência de quem está no controle. Por isso que fé é evidência. Fé não é só a evidência da bênção. Fé é a evidência de quem está no controle. Fé é a evidência de quem está no controle. Porque você creu na promessa que Deus fez, e Deus foi fiel à sua promessa, e você perseverou, você foi um cooperador na obra de Deus. Então, isso mostra o quê? Você? Não. O quanto você foi legal, o quanto você perseverou, não. Isso, a fé sempre vai apontar para Deus, que foi fiel à sua promessa. A fé sempre vai apontar para Deus, que cumpre todas as suas promessas. O autor e o consumador da nossa fé. Então a nossa fé começa em Deus e termina em Deus. O foco da nossa fé nunca vai ser a bênção. A nossa fé sempre vai apontar para Deus. Olha, quem fez foi Deus, quem me deu foi Deus, toda a glória a Deus. Porque Ele é o princípio, Ele é o princípio. Jesus, como filho, o herdeiro ungido de Deus, Ele vai nos mostrar o porquê que Ele veio. Veja bem, Ele veio para reintroduzir o reino de Deus na terra ao homem. Ele veio para restaurar a justiça e a santidade à humanidade, para restaurar o Espírito Santo ao homem. Lembra? Ele é aquela pessoa que estava lá, o hospedeiro, o Espírito Santo. Ele veio para retreinar a humanidade para liderança no reino, para que você possa levar outras pessoas a experimentarem o sistema governamental de Deus, para que eles possam praticar a justiça, porque enquanto eles não conseguirem ver o reino de Deus, eles não vão conseguir entrar no reino de Deus. Jesus fala disso para Nicodemos: se você não nascer da água e do Espírito, você não vai conseguir ver, você não vai conseguir entrar no reino de Deus. Nós precisamos ajudar as pessoas que já foram salvas a tomarem posse dessa salvação. Como assim? Elas precisam ver a evidência na nossa vida. Elas precisam ver os frutos da justiça na nossa vida. Elas precisam ver o fruto do Espírito na nossa vida. Mas elas nunca vão ver esse fruto se a sua mentalidade for de órfão. Porque se a sua mentalidade for de órfão, você não age pela fé, você age pela obra. Por isso a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Nem pela lei, porque pela lei você teria que fazer as coisas pela obra. Mas é pela fé, na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo. Na nossa adoração, nós somos dependentes de Deus. A nossa vida de adoração declara que nós andamos pela fé. Ninguém nunca vai conseguir olhar para você com uma mentalidade de órfão e olhar para Deus, porque a mentalidade de órfão foca em você mesmo, no seu ego. No seu ego. Por que você está adorando? Será que você está adorando para receber algo? Não, eu estou adorando porque eu preciso mais da presença de Deus. Bom, de certa forma talvez não tenha nada de errado com isso, mas preste atenção. Preste atenção. Se você não está fazendo isso de forma egoísta. Mais para mim, mais para mim, mais para mim, mais para mim. Gente, a unção de Deus, até mesmo a unção de Deus, quando você é ungido com o Espírito Santo, o foco não é primariamente a sua vida. O foco são as outras pessoas que precisam ver. A unção de Deus está em você para que outros vejam. A bênção de Deus está sobre a sua vida para que outros vejam. Quando você se alinha a isso, gente, não falta bênção, não falta prosperidade, não falta saúde, não falta nada. Porque você está alinhado com o propósito de Deus. Então o propósito de Deus, quando Jesus veio, foi retreinar a humanidade a pensar dessa forma. Por isso Jesus comissiona os seus discípulos e envia os seus discípulos. Olha, vocês vão ficar em Jerusalém até que o Espírito Santo desça. Porque o Espírito Santo vai capacitar você de tal forma que vocês vão ser ousados a pregarem a vida mesmo em face à morte.
Estamos sendo retreinados a pensarmos. Ele veio para restaurar o domínio do reino de Deus na terra, através da humanidade, para retomar a administração do reino de Deus na terra aos homens terrenos. Jesus, então, ele veio para nos mostrar uma nova maneira de vida. Jesus veio para nos mostrar uma nova maneira de vida. Infelizmente, o órfão nunca pensa realmente o que ele se tornará. Ele não tem esperança. O espírito de órfão não vem com a esperança atrelada. Sua realidade gritante é: eu preciso sobreviver agora. O espírito de órfão faz aliança com qualquer um. E essa aliança é necessária para garantir que eles tenham os recursos suficientes para sobreviver. Por isso, veja bem, uma pessoa com mentalidade de órfão nunca é generosa com a sua provisão, porque as suas necessidades são para que ele possa sobreviver. Eles estão sempre em antecipação de falta, de não ter o suficiente. Ou seja, não, eu não posso dar, porque não sei se vai faltar para mim amanhã. Ou seja, essa é na realidade uma vida sem sentido algum, porque a Bíblia nos chama a vivermos para dar e dependermos de Deus. O espírito de órfão, aqueles que vivem no espírito de órfão, eles vão tentar te dar 1000 explicações do porquê não podem dar, apesar de dizerem que confiam na provisão do Senhor. Isso, para aqueles que são filhos, é algo sem sentido, porque eu não preciso me preocupar. Se Deus mandou dar, eu vou dar e nada vai me faltar, porque essa é a minha mentalidade. A minha mentalidade é: eu vivo pela fé. Eu demonstro para os outros de onde vem a minha provisão. Eu demonstro para outras pessoas que eu não vivo nas coisas naturais, que eu não vivo na minha realidade do externo para o interno, mas é o contrário, do interno para o externo. Eu deixo o meu externo saber que quem controla é a minha vida interna. Por isso a Bíblia diz que eu tenho que me encher de verdade, de verdade, de verdade. Porque, como eu disse na aula passada, nós ainda não fomos libertos da presença do pecado. E a Bíblia diz que nós temos que nos afastar do pecado que tenazmente nos assedia. Espera aí, se ela nos assedia, é porque nós não fomos livres da presença do pecado. E o pecado, ele vai trazer uma voz. E quando ele vem com essa voz, e você aceita ouvir a essa voz de forma constante, isso gera em você uma mentalidade. E é o que nós estamos falando aqui. Essa mentalidade do pecado, ela gera uma mentalidade escrava e uma mentalidade de órfão. E as pessoas que têm mentalidade de órfão vão sempre dar uma explicação. Elas vão dizer com a sua boca, mas a sua realidade interna não confia em Deus. E olha só, Jó, capítulo 18, verso 2 na Bíblia Viva vai dizer assim: por que você insiste em dar respostas longas e sem sentidos? E sem sentido. Fale alguma coisa inteligente se você quer que respondamos. Para o Filho de Deus, quando um camarada fala: não, mas eu não posso dar, porque senão eu vou deixar de comer. Eu não posso dar por causa disso. Eu não posso dar porque... Pera, isso aí para mim é sem sentido. Eu acho que você não conhece o Deus a quem você serve. Eu acho que você não conhece o Deus a quem você serve. Porque o meu Deus é meu Pai. E se eu me relaciono com Ele como Pai, então Ele prove para mim, Ele me dá tudo aquilo que eu preciso. Você lembra da viúva? Ela tinha o necessário para comer e morrer. Ela tinha o suficiente para comer e morrer, ela e o filho. E aí vem o profeta do Senhor e diz: filha, faz para mim. Ele, como representante de Deus, vira e fala: filha, faz para mim, me dá. E muitas vezes Deus prova isso na gente. Filho, deixa eu ver, deixa eu provar, deixa eu testar a tua fé. Igual o Salmo 115 diz que a palavra testou a José. Deixa eu testar um pouquinho você, dá para mim. Mas espera aí, Deus, você é tão egoísta. Eu estou aqui com o necessário para eu comer e morrer. Deus está falando: dá, e você não vai mais sobreviver, você vai viver em abundância. Esse é o propósito de Deus para os seus filhos. É isso que Deus quer que você entenda, que quando você semeia, as coisas são multiplicadas. Por quê? Porque você deu? Não é só simplesmente dar, é por causa da sua confiança,
que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu de forma abundante, recalcada, sacudida, transbordante, boa medida. Por quê? Porque essa é a maneira de Deus prover para você, através da fé. Para o filho, quando o filho ouve essas coisas, ele fala, não, mas espera aí, você é filho de Deus? Você conhece a Deus? Não, porque eu sei, você tem vindo à igreja, você tem ouvido, eu sei que você tem ouvido, mas você tem experimentado? Porque muita gente vem para a igreja com mentalidade de órfão, de escravo, ouve falar que Deus é pai, mas não consegue se relacionar com Deus, porque não consegue sair da sua zona de conforto, não consegue deixar a lei para viver pela graça, não consegue abandonar a lei para viver pela fé, porque a nova aliança é uma aliança de fé. A fé vai apontar para Deus, a lei vai apontar para aquilo que você pode fazer. Poxa, eu fiz o sacrifício e Deus se alegrou. Eu fiz, eu fui, eu caminhei, eu fui peregrino até Jerusalém, eu fui, gastei dias. Na nova aliança, Deus fala, é pela fé. Filhos vivem pela fé. Filhos demonstram a sua consciência vivendo pela fé. É pela fé que a nossa consciência é purificada e nós conseguimos ver. A fé nos abre uma dimensão para que nós possamos ver o resultado final antes mesmo de começarmos. É pela fé que nós temos a consciência de que Deus é o nosso Pai e que Ele supre todas as nossas necessidades. Então, qual é a diferença entre o espírito de órfão e o espírito de filho? O espírito de órfão vive uma vida como se não tivesse um lugar seguro no coração do pai. Ele se sente como se não houvesse afirmação, proteção, conforto, amor, ou um sentimento de que ele não faz parte daquele ambiente. Ele é sozinho, ele é isolado e não se envolve com outras pessoas. Portanto, ele tem que lutar, ele tem que conquistar, competindo para ter algo na sua vida. Ele leva uma vida de ansiedade, de medo, de frustração, porque se eu não tiver, vai me faltar. E se eu não trabalhar, então eu tenho que trabalhar 2 turnos, 3 turnos, 4 turnos, para ter o dinheiro, para que eu possa ser rico, para que nada me falte. Agora, olha a posição do filho. Ter o espírito de filho é ter uma atitude de submissão, ou seja, de se colocar abaixo de alguém com uma missão e fazer tudo o que você puder para fazer o pai ter sucesso, sabendo que a sua herança está à sua frente. Fala de segurança, significância, identidade, paciência, confiança, fidelidade, lealdade, humildade, e fala de pensar em outros também. Eu coloquei aqui na sua apostila uma comparação entre o espírito de órfão e o espírito de filhos, mais detalhada, com relação a alguns elementos, por exemplo, com relação à imagem de Deus, a dependência, teologia, segurança, necessidade por aprovação, relacionamentos e tantas outras coisas. Então a cultura do órfão, ela não consegue entender a cultura do filho enquanto essas fortalezas existirem na sua mente. Nós somos as pessoas que precisamos derrubar essas fortalezas. Nós é que precisamos dizer não para esse tipo de mentalidade. Eu é que preciso dizer não, basta. Eu sou filho de Deus, eu tenho que pensar como filho. Eu tenho que agir como filho. Eu tenho que buscar o reino e a sua justiça. Então isso fala, gente, não é orar, Senhor, tira essa atitude. Não é, gente, é você pegar a palavra e você viver quebrando dia após dia essa mentalidade errada. Essa mentalidade precisa ser mortificada. Como é que eu faço isso? Reconheça a necessidade de mudança. Reconheça que você precisa mudar. Porque é o Espírito Santo quem te convence. É o Espírito Santo. Enquanto você não estiver aberto para o Espírito Santo te convencer que você precisa de mudança, você vai continuar pensando como órfão. Você vai continuar pensando como escravo. Então você tem que confessar. Confesse ao Pai. Confesse ao Pai essas características em você, para que o Espírito te ajude a mudá-las. Número 3, receba perdão. Receba perdão de Deus, receba perdão daqueles a quem você ofendeu com o espírito de órfão. Aqueles em quem você pisou para que você tenha mais e nunca te falte. Receba perdão dessas pessoas, confesse o seu pecado para essas pessoas também. Número 4, ande diariamente com a percepção de um espírito de filho. Peça ao Espírito Santo. Romanos capítulo 8.
Leia Romanos capítulo 8, fale Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 é um capítulo para filhos, é um capítulo de filiação. O espírito de filho é uma atitude de coração que traz mudanças de hábitos. Uma nova paixão deve despertar dentro de nós, para que nós sejamos uma bênção de todas as maneiras possíveis para Deus, para os nossos líderes, para os nossos irmãos, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho. Não queremos mais abençoar para sermos abençoados. Não mais daremos de nossas finanças de qualquer jeito. Não mais precisamos ser vistos para sermos aceitos. A nossa mentalidade muda. Eu dou porque Deus deu. Eu dou porque o meu Deus é um Deus doador. Eu sou porque Ele me fez assim. Eu não preciso trabalhar para ser. Eu sou. Nós sabemos que a nossa identidade está no amor do Pai. E isso precisa se tornar o desejo do nosso coração. Fazer tudo o que pudermos para vermos a visão e o chamado de outros se cumprindo. E 5, busca revelação de semear na sua herança. Romanos capítulo 15, 26 e 27, porque aprove a Macedônia e a Caia, levantaram uma coleta em benefícios dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Gálatas capítulo 6, verso 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Que Deus possa trabalhar isso no teu espírito. Que Deus possa trabalhar isso dentro de você. Que essa consciência esteja plena na tua vida, de que você é filho de Deus e que você não precisa pisar na cabeça das pessoas. Que você tem um Pai que supre todas as tuas necessidades. Enquanto você continua a obedecê-lo, renovando a sua mente, você vai experimentando qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.